Quando nós preparamos o tema para cá, uma das páginas que nós íamos até tentar trazer para colocar aqui é que Emmanuel também coloca para nós no Vinha de Luz, onde ele diz: cooperemos fielmente. E lá nesse cooperemos fielmente, ele tem uma parte que diz o seguinte: Deus visita a criatura pela própria criatura. E a companheira abriu a casa, não foi ou não? Cooperação, não é isso? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Essa aqui é a passagem, está em Atos dos Apóstolos, né? Isso não é paramentário. Em todos os lugares e circunstâncias, muitas vezes a informação chega para nós, para a nossa orientação, só que a gente tem que estar atento a ela. Nesse aspecto aí, nós chamamos a atenção pelo seguinte: nós falamos aqui para encarnados e desencarnados, tem que entender isso. E como é que funciona a parte dos desencarnados? Raramente vem por vontade própria, espontaneamente. Eles são trazidos pelos seus guias espirituais para assistir a reunião. Por que isso? Mas como é que você sabe disso? Bom, na doutrina espírita nós temos explicação para muita coisa. E a doutrina espírita ela é a continuação do Evangelho, faz parte do Evangelho. Então o Evangelho de Jesus diz como, e a doutrina diz por quê. Então como e por quê. Então nesse aspecto aí, Emmanuel perguntaram a ele certa feita na questão 378 do Consolador, por que razão são trazidos espíritos imperfeitos nas reuniões públicas, quando eles poderiam ser doutrinados e orientados pelos seus guias espirituais? É até uma pergunta lógica para quem acha que a coisa é relacionada ao que nós estamos fazendo aqui. Não é assim tão fácil. Então Emmanuel responde. Como é que Emmanuel respondia isso? Quando ele estava aqui junto com o Chico ainda, eles tinham reunião de grupos, como nós fazemos nossos estudos. Mas com o Emmanuel presente, o que acontecia? Ele pedia para as pessoas trazerem pergunta de casa. E ele respondia e aí transformou num livro, que se publicou o Consolador. Então, bem, aí surgiu. Mandaram para a FEB achou interessante e publicou. Então, o que acontece? Aí ele responde, quando perguntaram nessa pergunta aí, por que razão são trazidos espíritos imperfeitos nas reuniões públicas, se eles poderiam ser doutrinados e orientados pelos seus guias espirituais? Então, o Emmanuel responde o seguinte: existem espíritos que se encarnam presos nas suas ideias fixas, não vê nem ouve os seus amigos espirituais. São trazidos por esses mesmos amigos espirituais às reuniões públicas para, em contato com os encarnados, receber a informação que eles precisam. Como é que funciona? Existe a influência dos espíritos. Os mentores que trazem e têm autorização da direção da casa para trazer os necessitados aqui. E aqui eles inspiram ou o expositor ou alguém para perguntar aquilo que precisa ser falado, para quem foi trazer para ouvir. Então o trabalho é o esforço que eles fazem para trazer o que às vezes nem quer vir, e aí eles trazem, e se nós não levarmos a informação, é mais uma viagem perdida, sem proveito algum. Deu para entender isso? Pois bem, nesse aspecto aí que nós estamos falando, vem ver aí a cooperação dos dois planos. Acabou aquele detalhe de lá e cá, não, os dois planos, ora nós estamos lá, ora nós estamos aqui. O problema é que nós não acostumamos com isso ainda. Então o que acontece? Vir para cá, não quer vir. A gente vê aí quando vai reencarnar, não quer, está com medo de vir, de lá para cá. Mas acaba sendo orientado, convencido e vem. Chega aqui, né? Entra na vida. Quando chega na hora de voltar, também não quer voltar. A gente se acostuma com o ambiente, não quer mudar dele, não é isso? Mesmo aqueles que acham que está tudo ruim, quando a coisa aperta, eles recorrem a tudo com tensão para não sair daqui do corpo, não é assim? Repara no detalhe. E nós temos que nos conhecer como nós somos na essência. E nós ainda temos a oportunidade do estudo. Só que nem sempre os estudos, a nossa trajetória de estudo, imagina se pegar, nós temos uma novela desde a nossa origem até agora, não tem? E o que nós aprendemos é parte de capítulos, é como assistir uma série e ver só um pedacinho, como é que você vai fazer o todo? Não dá para compreender, é bem complicado. Mas se juntar as peças, a gente tem pelo menos uma ideia aproximada como as coisas funcionam. Nesse aspecto aí, nós temos o seguinte: nós existimos antes da existência do planeta. Alguém tem dúvida sobre isso ou não? Antes que o planeta existisse, nós já existíamos.
Interessante que todo mundo que escreve sobre a história de nossa no planeta, mesmo os religiosos elevados, eles sempre partiram da ideia do planeta para cá. Mas se esquece que lá em João, no capítulo 17, Jesus coloca uma informação de antes que o planeta existisse. Ele está fazendo uma prece de agradecimento no seu último dia, no sermão do cenáculo, e ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então ele está falando de um período que ele existia e o Pai já havia glorificado. E no final desse capítulo, ele também torna a repetir, todo o capítulo 17, só agradecimento dele. E ele torna a repetir quase a mesma frase de outra maneira. Ele diz: Pai, eu não rogo apenas por aqueles que me destes, mas também por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim, pois tu me amastes antes da criação do mundo. Então, duas vezes Jesus repete a criação do mundo. E nós não estamos aqui ainda. Então, bem, então é imaginar um momento do sistema solar e que a Terra ainda não estava no espaço girando. Isso aí nós temos condição de imaginar pelo menos. E aí nós viemos para cá. E como é que nós viemos para cá? A nossa origem é dada com o pecado original, não é isso? Quando nós falamos em atributos, o que é o atributo para nós? A centelha divina, eu já trouxe aqui no quadro uma luzinha que tem, né? Aquela luz lá somos nós. Na 88, para entender o que é essa luz, a luz às vezes é apresentada em vários níveis. Na questão 88 do livro do Espírito, Kardec pergunta o seguinte: o Espírito tem forma determinada, limitada e constante? Quer dizer, Kardec faz essa pergunta aos espíritos orientadores. O Espírito tem forma determinada, limitada e constante? Quer dizer, quando ele fala Espírito, mas na verdade não é o Espírito, é a centelha divina. E aí eles explicam assim: para vós não, para nós sim. O Espírito são, se o quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Isso aí é uma ordem. Começa pela centelha etérea, bem miudinha, que somos nós. Depois o clarão e a chama. É a evolução nossa que acontece. Isso na origem. Só que na nossa origem, nós não somos autômatos. Nós não somos guiados realmente automaticamente, não. Nós temos direito de liberdade de ação. Então o que acontece? O Criador não impõe nada a nós, nem Jesus tampouco. Nós começamos a perceber isso até na forma de Jesus tratar conosco. Quando Jesus diz: a lei vos diz, eu porém recomendo. Então recomendação é uma coisa, recomendar é um aconselhar o que melhor possível para fazer. Assim, não é determinação não é obrigatório fazer não. Nós é que temos que sentir a necessidade de fazer, nós escolhemos o caminho. E por isso Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Nesse aspecto aí, o que acontece? Nós temos o pecado original que foi colocado como fosse em Adão e Eva, não é assim? Na verdade, a base da nossa doutrina, nós já falamos aqui sobre isso, ela está sustentada nas reencarnações. Ora, uma coisa sustenta a doutrina não pode ser pecado original. O pecado original é na origem, quando nós somos criados. Nós tomamos o caminho contrário, não obedecendo ao Criador. Está na 115 também essa resposta. Lá diz que Deus dá determinada tarefa a cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar, sem discutir. Alcançam mais rapidamente a felicidade prometida. Outros se rebelem e se revoltam. E para esse a eternidade é mais longa. O que nós percebemos aí? Que a criação é uma só, Deus não tem privilégio para ninguém, mas cada um toma o seu caminho que quer. Baseado nisso, Kardec pergunta aos espíritos na 124: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e que desde o princípio seguem o caminho do mal absoluto, deve haver uma quantidade intermediária, não? Sim, e essa é a maioria. Aí nós pensamos, são três grupos que se formam no início. Os que seguem o caminho do bem absoluto, os que seguem o caminho do mal absoluto, e o intermediário, que é a maioria de todos. Até aí nós estamos entendendo na doutrina. Jesus resumiu numa parábola toda a nossa trajetória até chegarmos aqui. E saímos daqui também, na parábola do filho pródigo. Quando ele diz: um pai tinha dois filhos, não é isso?
são dois comportamentos distintos que ele está falando. O mais jovem, o que ele faz? Ele pede para a parte da sua herança para sair de perto do pai. Na verdade, ele pede para sair porque não está se comportando e respeitando o pai. Então ele sai e vai para uma terra distante. Essa terra distante que Jesus, no nosso caso, chama-se planeta Terra. E quem construiu esse planeta Terra para nós vermos? O próprio Jesus construiu um planeta para nós. Ora, os atributos nossos nos têm a condição de fazer raciocinar, não é isso? Só que o raciocínio, ele não é logo no início que nós temos. Agora, como nós estamos raciocinando, estudando agora, Kardec sempre usou uma técnica. Ele partia do efeito para a causa. O que é o efeito? O efeito é a última ocorrência que está acontecendo conosco. Essa encarnação é efeito do nosso passado, concorda ou não? É. Alguém lembra da existência anterior? Não lembra. Mas já tivemos muita, não tivemos? Alguém lembra antes de vir para o planeta aqui? Não lembra. Mas já teve esse momento para nós. Nem sabemos se nós viemos de Sírios ou de Capela. Tudo isso nós já temos informação para nós. Mas de uma coisa nós temos certeza. Mesmo no início da criação, nós agíamos, nós tínhamos vontade e fazíamos o que nós desejávamos fazer. Permite isso para nós. Ora, se eu estou agindo, eu tenho realmente condições de direcionar meus passos. E aí nós temos que ver duas coisas: eu e o meu atributo. Eu sou a centelha divina. O atributo é uma espécie de um GPS que me guia. É que dá a direção que eu tenho que fazer. Ele não deixa eu fugir muito. Por isso que na 621 pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Na consciência, não é isso? E quem que é a consciência? A consciência, segundo o Leon Denis, é a soma das nossas memórias. Por que acontece? Elas vão somando em nós. Cada vez que a gente volta para o outro lado, vai dizendo por que nós erramos, o que nós sofremos e o que nós vamos ter que fazer para voltar para cá. Que é feito uma análise. Nem sempre nós voltamos para cá para realmente do jeito que nós queremos. Kardec às vezes diz: nós mesmos pedimos a nossa prova. Não é bem assim não, gente. A prova é solicitada, é colocada de acordo com a nossa necessidade. E pode até pedir a prova porque está incomodando ficar sofrendo do outro lado. Aí sim, a gente pede a prova, mas não é o que a gente quer. Se não vier todo mundo, queria vir rico, não é assim? Quer dizer, imagina todo mundo rico aqui, ninguém ia trabalhar para ninguém. Porque todo mundo tem o que, não é assim que funciona? Então não, a necessidade faz parte do nosso aprendizado. Só que o detalhe, na origem, quando Jesus diz, e aí Jesus diz, quando ele diz, um dos filhos pediu para sair e foi para uma cidade distante e gastou tudo absolutamente. Ele está falando justamente daquele filho que foi convidado a retirar do ambiente. Agora nós temos que entender o que é um ambiente. Não só, porque a referência que nós temos é o nosso dia a dia aqui. Essa sala, concorda que esse salão é um ambiente? É um ambiente. Quem é que faz esse ambiente? A soma de pessoas que passam por aqui e deixam suas vibrações, e também os desencarnados que vêm, os responsáveis pela casa, que faz a limpeza dela. Para ter uma ideia sobre isso, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz, ele faz uma visita numa instituição onde o Bezerra Menezes está lá presente com a médium responsável pela casa. Os dois estão conversando e depois o André Luiz vai visitar o salão da reunião. E a pessoa que levou ele para visitar o salão diz: André, essa é a parte da casa mais difícil de limpar, que as pessoas que comparecem aqui, tanto encarnados e desencarnados, deixam suas vibrações impregnadas nas paredes. Temos um trabalho imenso para fazer isso. E o que significa isso? Nós, sem sabermos, nosso pensamento tem uma força incrível. Nós começamos a pensar às vezes coisas que não devem, não é interessante para o ambiente que nós viemos buscar. Se eu vim buscar ajuda, eu tenho que colocar na ajuda que eu vim buscar, não o problema que eu vou trazer aqui para dentro. Deu para entender isso? Não. Eu penso mais no problema do que na solução dele. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Mas quando eu vejo, eu dou mais força para o problema do que pela solução, eu estou realmente em outro setor de obedecendo outro Senhor, não aquele que eu estou pedindo ajuda. Não sei se está dando para entender isso. Então é bem, mas falando dos atributos, o primeiro atributo que nós temos, e o mais importante de todos, chama-se o instinto. Por que o instinto? Na origem nós agimos, não agimos? Então alguma coisa nos guiávamos. Quando nós vimos para o planeta,
Nós passamos pelo reino mineral. Se alguém, por exemplo, tiver alguma dúvida, é só levantar o dedo e fazer a pergunta: por que isso? Existem pessoas que são ateus, não querem perdoar de jeito nenhum as pessoas, não é isso? Então são comportamentos que a pessoa tem e toma aquela postura de eu sou ateu, eu não acredito em nada, ou então eu não perdoo, e então assim, eu acredito em nada quando a vida acabar, não tem nada do outro lado. Para ter uma noção sobre isso, nós temos um poder tão grande que nós auto-hipnotizamos. Se alguém aqui já leu os Mensageiros, alguém aqui não? Os Mensageiros, o Alfredo toma conta de um castelo, não é isso? Naquele castelo ali, o dia que o pastor André Luiz lá, e o Aniceto, e o André Luiz, o Aniceto e o Vicente, para fazer uma visita, eles vão vir a planeta. Mas basta que ela vai dormir uma noite só. Aí eles são levados num salão, ali naquele salão tem 1980 pessoas dormindo como múmias. É como se estivessem mortos. É a morte depois da morte. E aí o Alfredo diz: sabe por que estão assim? Porque no planeta eles acreditavam no nada do outro lado, então eles não encontram nada do lado de cá. E um detalhe: eles só tem 80 passistas. Esses 80 passistas só podem dar 5 passos cada vez que se reúne. Ora, cada reunião de passos é bastante, né? 80 passistas, 5 passos cada um, só 400, mas tem 1.900, vai ter quase 2.000. Quase um mês todinho para poder dar passo por semana. Nós às vezes vemos, na hora que queremos nas reuniões, recebemos nosso passo, não recebemos? Lá não tem, essa é a programação toda, e são 5 para cada um, é programado isso, não pode passar desse limite. Pois bem, não é tudo do jeito que se quer não. Então nesse aspecto aí, nós temos que conhecer os problemas dos outros, não são nossos. Aí que surge o problema da cooperação, porque Francisco de Assis diz: é dando que se recebe. Agora raciocina conosco. Se lá na origem o Criador nos cria, primeiro, a criação está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante a gente fixar, porque na nossa ideia, que quando a gente aprende a doutrina, seja até no cristianismo, em Moisés, lá está escrito o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, não é isso? Se eu perguntar aqui, quem foi que criou os céus e a terra? Qual é a resposta? Deus, não é isso? Só que aí você vai na 536b e lá diz que Deus não opera na matéria, então é outro que criou, você entendeu? E imagine só, são aversos a algumas religiões contra a nossa, não é isso? Você sabe que é assim, é aí que ele não quer aceitar mesmo, porque lá está bem claro, não é isso? E esquece que Jesus no Evangelho falou sobre isso com o doutor da lei. Ele diz: vocês leem as Escrituras porque esperam encontrar nela a vida eterna, mas elas falam de mim. Olha só o que ele diz, está lá escrito. Vocês estudam as Escrituras porque eles querem saber, alcançar a vida eterna. Ela fala de mim, mas não serei eu que vou pedir contas a vocês, não. Quem vai pedir contas em vocês é Moisés, em quem esperais, que se cresces em Moisés, crereis também em mim, pois de mim Moisés escreveu. Mas se você não crê no que está escrito, como vai acreditar na minha palavra? É Jesus que está falando. Então é para o meu detalhe, são informações que vai somando um pouquinho outra vez, você vai formando uma ideia como a coisa funciona. Chegamos no planeta. A nossa chegada no planeta, ela começa nos mundos transitórios, 234, 235, 236. Quer dizer, chegou um momento lá que começou, porque no início não tinha planeta. Que se Deus não cria planetas, tem um momento que tem que chegar alguém que ele criou que possa fazer isso. Senão não tem. Isso nós vemos na questão 607. Aliás, na 536 mesmo, que fala quando ele não opera na matéria. E Kardec pergunta: sabemos que nisso, como em tudo, nada acontece sem ser da vontade de Deus. Mas perguntando, mas também não tem espírito que pode agir, fazendo, orientando e dirigindo? E eles respondem: mais evidentemente, nem poderia ser de outra forma. Deus não opera na matéria. Ele utiliza agentes, não é espírito não, agentes, em vários níveis de elevação. E nesse nível de elevação, qual é esse agente que usa? Não está escrito o nome, pelo menos no livro espírita, né? no livro dos espíritos. Mas, se nós formos na questão número 4, lá pergunta assim: onde pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha só como é a questão que é colocada.
Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que a vossa ciência aplica. Não é feito sem causa. Procurai o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. É só estar escrito lá. Aí eu pergunto, onde é que está definindo quem é? Não é homem, então é o Criador? Não. Lá é dito assim, procurai na vossa ciência um axioma que diz, não é feito sem causa. Procurai a causa que não é obra do homem e a vossa razão responderá. A razão é o raciocínio que nós temos. Vamos ver, como é que responde? Ali só apresentou dois personagens, o Criador e o homem. O que é o homem? Somos nós encarnados. Mas ninguém falou em Jesus ali. E ele, o Senhor, que ele é o unigênito que não precisou reencarnar. Aí que está o detalhe. É o Filho único de Deus, está lá em João, unigênito. Não, são duas formas de chegar na perfeição: como redimido ou como unigênito. Ou eleito, perdão. O eleito. Eleito é aquele que segue a linha reta. É o caso de Jesus. É o único que nós temos no nosso planeta. E o redimido é aquele que passa pela experiência e vai chegar. Todos vão chegar. Agora, como é que chega? E aí nós vemos a importância do instinto. Quando nós chegamos no planeta, na 236A, Kardec pergunta o seguinte, que a referência de Kardec somos nós. E ele pergunta o seguinte: os que vão aos mundos transitórios, que eles falam, os que vão a esses mundos transitórios querem alcançar algum objetivo? Sim, os que vão aos mundos transitórios querem alcançar o destino que os eleitos alcançaram. Aí então ele parte para 2, os eleitos alcançaram. O objetivo é esse. Aí ele vai na 236. Os que, repara a mesma coisa. Kardec, quando ele levava as perguntas, ele tem que entender o método dele. Ele não podia levar só uma pergunta, concorda? Você só leva a sua pergunta, quando você sabe a resposta que vai dar. Mas você leva uma pergunta. Se responde e você não agrada, você faz uma sub em cima. Então ele faz 5 sub-perguntas nessa daí. A, B, C, D e E. Ele faz 5 perguntas em cima da pergunta que ele fez da 236. Na A ele fala, os que vão a esses mundos são seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície, os que os habitam de nada necessitam. Bom, se o mundo transitório é o que vai para esse mundo aí, não tem corpo, não precisa de nada, é o lugar que a gente quer alcançar, não é isso? Ir para um lugar que não tem corpo, não precisa de nada, todo mundo faz tudo. Aí Kardec faz a pergunta, pula a B e a C e vai para D. E aí Kardec faz o seguinte: sendo transitório o estágio desses mundos, até um dia pertencerá ao número deles? Já pertenceu. Como é que é? Durante a formação, não estamos falando da nossa Terra, está falando de nós aqui, não é de outro planeta não. Que o Kardec ia descobrir essas respostas à medida que chegava as explicações para ele. Porque ocorre, Kardec não tinha 10% na época dele que nós temos hoje, que ele construiu toda a informação para nós. Aí que nós temos que ver o valor dele. Ele vem do nada para cá. Por isso que diz muitas das vezes, você não compreende, você tem limitado a inteligência. Vamos entender isso também? O que é limitar a inteligência? É só saber. Jesus sabia de tudo, tanto é que quando conversou com Nicodemo, ele disse: Nicodemo, se eu vos falo das coisas terrenas, você não entende, imagina você falar das celestiais. Falando do que sabendo, então testemunho do que viu. Jesus sabia. Mas quem quer andar e falar, se hoje é difícil aceitar, imagina naquele tempo. Mas vou mandar o Consolador, que vai lançar luz sobre tudo que vocês ensinaram. Então repara bem, no livro, no mundo maior, só para falar na nossa viagem nos reinos inferiores, sendo conduzido, o que é o mundo inferior? Nos reinos inferiores, nós só somos chamados de espírito, nós somos uma centelha. Só quando recebemos uma vestimenta de um perispírito, que nós seremos chamados espírito. Antes de chegar nesse nível, nós temos que passar pelo reino mineral, vegetal, animal, para chegar no nominal. Nos reinos inferiores, nós somos conhecidos por mônada celestes, crisada consciência, princípio espiritual, princípio inteligente, coisas desse tipo. São nomes também que ainda não é espírito, está se aproximando, está no caminho de aproximação do objetivo. Mas o que acontece? O grande objetivo é o que está lá numa das missões. Jesus tem 2 missões grandiosas: construir o planeta e também nos fazer chegar nesse nível. Ele disse: completei a obra que me desse para fazer. Lá em João, não disse? Ele disse:
Então, bem, lá em Moisés, lá diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez. Então, ele construiu o planeta, 4 bilhões e meio de anos. Olha só que tempo que nós estamos aqui. 4 bilhões e meio de anos. E nós não temos ideia do que esse tempo representa para nós. Porque eu não sei quanto tempo eu passei nos anteriores. Nós não sabemos quanto tempo nós passamos no reino mineral. Mas no reino dos vírus, do período do vegetal, nós temos uma ideia. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte: que do vírus até homens das cavernas, a crisada consciência gastou 15 milhões de séculos, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Só para ter uma ideia, viajando, modificando. Esse aí que nos guia é o instinto. O instinto, ele nos guia esses reinos todos inferiores. E aí veja a importância dele. Vou ler até para vocês a definição. Na 73, lá diz para nós assim: o instinto é a inteligência sem raciocínio. Olha o detalhe. É uma inteligência sem raciocínio. Ela não combina. O que é raciocinar? É combinar informações. Nós aqui, por exemplo, você vai convidar as pessoas para uma festa. É um trabalho lá para escolher as pessoas que tiverem número limitado, não é assim? Aí eu levo fulano, mas se levar fulano tem que levar centrando, não é assim que começa? Aí começa a dar problema. Não é tão simples as coisas. Coisa simples é difícil fazer quando você raciocina. Ah não, mas se chamar fulano, e se eu chamar na última hora, ele vai ficar pior ainda. Que ela vai ligar e não pode nem querer vir se não convidar a amiga dela também, deu para entender? Aí você fica naquele impasse. Então, o raciocínio às vezes é isso que nós fazemos. Numa empresa também nós ficamos querendo falar algumas coisas para o patrão, para o colega, e ficamos pensando nas consequências, não é isso? Que aí nós temos alguns impulsos que nos movimentam e que nos controla o comando do nosso pensamento. Ah, quer saber uma coisa? Eu vou falar de qualquer jeito, faz. Isso aí é chamado de impulso instintivo. Nesse nível nosso. Mas antes de chegar aqui, nós vamos desenvolvendo esse nosso nível de aprendizagem. Como é que o Calderário coloca para nós no livro Número Maior? Em 30 segundos, ele coloca a nossa viagem, que leva mais ou menos uns 2 bilhões e meio a 3 bilhões de anos. Ele diz o seguinte: a crisada de consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Onde talvez leva 2 bilhões e meio mais ou menos. Na árvore frondosa, que se apruma por séculos, está adquirindo a memória. O que é adquirir a memória? Olha só o detalhe. Adquirir a memória é o seguinte: nós entramos no estágio de reprodução, que só existe o ser nosso, nós como ser, que podemos reproduzir. Questão 27 dos espelhos. É só reparar detalhe. Lá diz que nós temos 3 elementos gerais no universo: Deus, Espírito e matéria. Ou seja, o Criador tiramos fora, não é isso? A matéria dessa aqui tira fora só para quem? Nós. Tem mais não, só nós. O que vale é o nível nosso. E nós recebemos a luz. Na criação nossa, o Criador nos dá uma luz. Ele transfere parte da luz dele para nós. Isso ele faz. E essa luz aí, esse instinto, ele também coloca em nós. Por isso que ele tem certeza que ele vai voltar. É como se colocasse um comando, ele vai levar um tempo que levar, mas quem volta para mim, ele volta. Ele não está preocupado com isso não. Só que como nós começamos a criar problema para os outros, os nossos irmãos resolvem criar um mecanismo de nos reeducar com mais rapidez. Então que eles criaram um método para criar a doutrina dos espíritos. Como é que funciona a doutrina dos espíritos? É justamente isso. Você constrói um planeta, olha o trabalhinho que dá, é uma coisa pouca. Constrói um planeta, prepara ele com toda a formação de realização, tem que dar corpos para esses seres, de acordo com a necessidade que eles têm. Primeiro lugar, é o seguinte: nós estamos falando ali, depois sai do reino mineral, que só muda de um mineral para outro, só isso. Mas quando entra no reino vegetal, nós passamos, por exemplo, nas sementes. Se você pegar uma semente de laranja e jogar no chão, o que nasce? A laranjeira. Pegar a semente de abóbora, joga no chão para plantar, nasce o quê? Abóbora. E nós guardamos tudo isso em nós. É a memória que nós temos do instinto em nós. Só existe nós nesse processo. Só que às vezes
Só porque Charles Darwin diz que nós descendemos do macaco, ele quase era execrado na época dele. Não, nós não descendemos, nós usamos a forma dele, mas somos nós em todas essas formas. Nós já ocupamos corpos imensos como os dinossauros, ainda estamos nas baleias que estão nos oceanos aí, é a mesma centelha que está aqui, só que em outro nível. Não tem duas criações, ou então o livro tem que jogar ele fora. Por que nós falamos isso? O ateu não acredita em nada. Na verdade, o que perdoa, não quer perdoar, diz, eu não perdoo, não, eu tenho minha liberdade de agir. Só que ele está indo nadando contra a correnteza. E ninguém pode forçar mais, isso a não ser a aceitação dele. Vou colocar para vocês uma questão que o Dr. Bezerra pelo menos encaminhou, não sabemos se ele resolveu, mas encaminhou a solução. Trouxeram a entidade, um cientista, para conversar com ele que não acreditava em Deus. Durante 4 reuniões, ele tentou explicar para aquele homem ali como era, por que a gente acreditava em Deus. Na quarta reunião, você pode falar o que você quiser, não aceito. Aí, Bezerra Menezes pediu perdão a ele por não ter sabido alcançá-lo na sua exposição. Mas perguntou a ele, você aceitaria que eu orasse por você? Se quiser, pode orar. Ele começou a orar, talvez envolvido pelo ambiente. Os amigos trouxeram aquele ali, envolvendo ele na vibração, ele orando e chorando. Terminou a oração dele em prantos, fez um silêncio no ambiente, e através daquele médico que estava com aquele companheiro ali, disse, bom velhinho, não foram tuas palavras que me convenceram, foi o teu sentimento, vou pensar em tudo que você me disse. Por isso que a cooperação tem que saber, alcançar a pessoa, não impor a ele o que nós queremos, convencer, não impor. Deu para entender a diferença? E nós, às vezes, na educação dos nossos filhos, quem impor? Já notaram esse detalhe? Não, tem que fazer que eu sou o seu pai. Gente, tem que fazer porque é melhor para ele fazer. Não é que é o pai. Outra coisa que a gente às vezes na educação que diz, você não pode ficar com ele que é teu irmão. Gente, quer dizer, se não for, posso. São coisinhas, detalhes que nós temos que estar mais atentos para perceber como é que nós educamos um irmão nosso, que nós confundimos a relação familiar que é necessária de relação espiritual que todos nós temos uns com os outros. São coisas que nós temos que ver. Por isso que a cooperação tem. Aquele que ama pai, mãe, filho, mais do que a mim, não pode trabalhar para mim, Jesus diz. E o que significa isso? Que eu, quando às vezes amo demais alguém, eu desrespeito os ensinos de Jesus para educar alguém que eu não quero ofender, eu não quero agredir a ele com os pensamentos que eu tenho. Isso é um grande erro. Isso aí traz complicações muito grandes. Então, repara o detalhe. Nós viajamos pelo reino vegetal, reproduzindo. Somente nós temos a capacidade de reproduzir. Se nós reparar, hoje não, que tem maquinária aí para fazer tudo e analisar tudo. Mas quando eu era criança, lá no norte da Bahia, no sul da Bahia, na verdade, lá a gente às vezes ia fazer plantação de arroz, feijão, coisa toda. Aí chegava, vem ajudar a separar a semente. Criança, a gente ficava separando a semente, tinha aquela xoxinha, a gente puxava dessa daí não, que elas não vingam, porque não tem a centelha ali. Se tiver a centelha, ela vinga. O lavrador não sabe disso, ele só sabe que ela não é cheinha, ela não vai vingar. Pegaram uma semente que os egípcios tinham mania de colocar sementes nas viagens que eles iam fazer para o outro mundo. Pegaram semente de 5.000 anos e plantaram e germinaram, porque está lá. Mas 5.000 anos, gente, para terminar 5.000 anos não é nada. Ainda mais para provar, realmente, a teoria de que aquilo ali tem alguma coisa diferente das demais. Somos nós, só tem essas 3 coisas. E outro detalhe, nós só temos um Deus, um Criador, e na questão 30 do livro Espírito diz, a matéria é originária de um só elemento ou de muito? De um só elemento. Então, e de onde que é originado esse elemento material? Está na criação nossa. Olha só, como é que está a criação nossa da 540? Kardec faz uma pergunta, que aí nessa resposta abrange o nosso período aqui e o outro anterior. Quando nós falamos em ambiente, imagine só, o primeiro ambiente nosso na criação é junto ao Criador. Junto ao Criador. Como nós pedimos para sair, porque somos submissos, aí nós também viemos para outro ambiente, que Jesus construiu para nós, que é esse planeta que nós temos aqui. Quando nós chegamos aqui, chegamos no tempo que a Terra estava começando a ser formada. Nós não temos consciência de nada, não temos noção de nada. Mas se nós repararmos, por exemplo, o seguinte, é mais fácil ver nos animais, aliás, nas plantas, nós vemos o seguinte, as árvores,
as sementes, a gente vê uma flor mais bonita, né? São coisas lindas, né? Somos nós ali operando. Como coisa diz, na árvore se acumula por séculos adquirindo a memória. Adquirindo a memória. Quando nós entramos no reino animal, o que nós observamos? Os animais, os estudiosos sabem que os comportamentos são similares no estágio que eles estão. Mas eles percebem uma coisa, que às vezes um é mais diferenciado do que o outro, melhorzinho. Porque claro, quando você entra no estágio e sai nele, você está mudando, você está se transformando. Eu recebi aqui do grupo, não sei se vocês receberam, uma experiência de uma chimpanzé que estava fazendo 59 anos. Não sei se alguém chegou a ver isso. E ela não queria comer, porque chegou a época dela deixar o corpo. Então ela não queria comer jeito nenhum, recusava, sem rebeldia nenhuma. Aí o que acontece? Já trouxeram o tratador dela de 50 anos atrás, que cuida dela na infância dela. Quando ele chegou, ela é de emocionar. Mas emocionar, você sabe o que está ali acontecendo, não a reação dela. Somos nós ali. Somos nós ali. No estágio anterior. Só que o instinto já se dominando. Então ela, quando começa a perceber, ele fala algumas coisinhas para passar a mão na cabeça dela, fala alguma coisa que ela, quando ela começa a abrir os olhos, quando vê que ela sabe sorrir, quer dizer, e abraça com ele aquele carinho tremendo, você entendeu? Aí você vê assim, ela reconheceu, o instinto faz isso. Então nós completamos nesse estágio aí, que é aquela nossa irmãzinha está ali, que é nos antropóides. Termina ali a nossa viagem no reino inferiores. Entramos no reino hominal. No reino hominal, aí não vai ver a diferença. Nós seremos levados num espaço específico chamado ad hoc, de origem, onde ali nós vamos ser adormecidos, entramos no estágio de letargia, e em torno de nós vai surgir uma camada vaporosa. Essa camada vaporosa é chamada de perispírito, vai formar o nosso perispírito. O nosso tamanho, para quem tem uma ideia, alguém mexe com biologia aqui, não? Tem noção de biologia? Bom, o corpo no reino animal, o corpo menor que o nosso ocupamos de uma ameba. Para ter uma ideia do nosso tamanho. Uma ameba. Imagina o que é. Um ser que movimenta uma ameba, mas pode movimentar um elefante ou uma baleia nos oceanos. É o mesmo. E não aumenta de tamanho não. Assim como em nós também não aumenta o tamanho, aumenta a potencialidade, que é diferente, a capacidade de agir. E aí nós vemos o seguinte, quando você fala assim, parece que você diminui o Criador, pelo contrário, um Criador que faz alguma coisa nesse sentido, e com essa resposta, é muito maior do que eu estou imaginando, gente, muito maior, que constrói muito. Jesus disse para nós, um dia vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais. Ele que disse, tudo é possível aquele que crê. Agora nós ficamos presos em nós. Não sei se é passar pela seguinte experiência, desânimo, não tem vontade de fazer nada, e aí que começa às vezes a derrocada, porque não sabemos quem nós somos, nem procuramos saber também, querendo passar para os outros a solução dos nossos problemas. Então nesse aspecto aí é o seguinte, viaja, o instinto continua. Olha só o que diz aqui na 75. Na 73, diz assim, por ele é que todos vocês provêm as suas necessidades. É o instinto que controla tudo em nós, nesse estágio aqui. Já perguntei aqui, eu acho que vocês entram. Qual é o que tem mais importante aqui nessa sala para a nossa vida? O que tem mais importante para nós? O ar. O ar. Alguém aqui pensa a respirar quando está dormindo? Pensa não? Não pensa. Mas respira. Alimenta. Você pensar como é que vai funcionar tudo, funciona tudo direitinho. Se nós soubermos cuidar. O problema é esse. Nós às vezes metemos o pé pelas mãos. O nosso corpo perde uma coisa e faz outra. Como é que nós vemos isso? Nós temos uma vida passada que às vezes alguma coisa nos prejudicou de exageros que nós fizemos em vidas anteriores. Agora, quando nós usamos aquele elemento, o nosso perispírito determina que ele nos acompanha. Ele nunca sai de nós. Só ver 775. É acertado dizer que a faculdade instintiva diminui à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre. Mas o homem o despreza.
O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Ou seja, qual é a função da inteligência? Aí que eu tinha dificuldade para entender esse mecanismo, como funcionava. E aí você vê que não é coincidência, mas quando você está interessado em conhecer, eu fui fazer um estudo lá em Cordovil. Primeira vez que eu fui lá para fazer um estudo, o professor falou: mas, meu irmão, você poderia fazer um estudo sobre os dramas da obsessão? Eu conheci o livro, mas nunca tinha lido. Desse tamanho, né? Qual capítulo você quer? Não, o livro todo. Eu me comprometi de ler o livro todo. Mas aí eu encontrei, não no dia do estudo, depois, claro, você para falar 40 minutos, você decora alguma coisa, você coloca a mensagem lá. Mas eu me entusiasmei com o livro, e lá eu estou dizendo isso, para ajudar as pessoas, ele diz, ele estava socorrendo, as pessoas estavam sofrendo perseguição, ele diz, para ajudar dentro da lei, eu tenho que saber como começou tudo. Nós não estamos nem aí para isso atualmente. Perceberam isso? Alguém veio pedir a gente e já quer ajudar, não quer nem saber se merece ou quem é que está merecendo ajuda. E não, ele diz, mas para fazer isso eu teria que mergulhar na consciência dele. Quando ele fala na consciência dele, é arquivos mentais do perispírito. Aí sim, quando nós chegamos no reino hominal, nós vamos receber um perispírito. No reino inferior nós também temos um vestimento, mas não é perispírito. Porque qual é a diferença? Lá só cobre o corpo nosso com um instinto, um atributo só que é um instinto. Mas quando nós entramos no reino nominal, aí no perispírito não é em nós não, e nós só continua o instinto, é colocado a inteligência, são 10 atributos que nós temos: inteligência, pensamento, memória, intuição, inspiração, imaginação, vontade, sentimento. Esse é o mais complicado, o sentimento. Porque o sentimento é o campo que leva ao amor. Nós temos que saber educá-lo de uma melhor maneira. Mas às vezes, pelo sentimento, a gente quer corromper tudo para atender às nossas vontades. Nós somos capazes de dizer que amamos até, dando a vida por alguém, depois qualquer coisa de errada, querendo tirar a vida desse alguém. No sentimento. Então são coisas que nós temos que começar a adestrar dentro de nós. Então são coisas. Então vê bem. Só que existe a memória e a consciência. Qual é a diferença entre a memória e a consciência? A memória é essa existência nossa aqui nós estamos vivendo aqui. Nós temos irmãos nossos aqui, que vem também, ele só lembra da vida anterior que ele teve aqui. Nós não conseguimos lembrar da vida nossa anterior a essa daqui que nós temos. Como alguém aqui lembra que foi na vida passada? Não. Mas quando nós estamos daqui, nós, por outro lado, nós vamos lembrar de tudo daqui. Lembra quando nós falamos logo no início que alguns não conseguem ver os seus guias espirituais? Um exemplo prático que nós temos sobre isso é o André Luiz. André Luiz, durante 8 anos, perambulou no umbral, com Clarice e a mãe dele do lado dele, não via nenhum dos dois, sofrendo. Somente quando ele começou a lembrar de coisas que ele ouviu aqui. E o que ele disse que ele lembrou? Que ele ouviu dizer que Deus vestia as aves alimentava os pássaros do céu e vestia as ervas do campo. Ele então disse: Senhor, eu também sou teu filho, ajuda-me. E diz: as lágrimas lavaram meus olhos. Quanto tempo chorei, não sei. Quer dizer, muitos meses ele chorou ali, arrependido. Quando chegou o momento exato, fez uma luz em torno dele, e um velhinho bondoso disse: minha filho, tuas preces foram ouvidas. Eu tenho que me preparar para ser ouvido. Não é impor a alguém ver, não. Tem gente que faz oração reclamando, exigindo. Muito cuidado com isso. Nós falamos aqui para muitos irmãos nossos que chegam do outro lado, pediu tanto do lado de cá, mas não só pedir. Ele quis impor, como se fosse um favoritismo que ele tivesse. Ninguém, não existe favoritismo no tempo do eterno, porque ele sabe quem ele criou. Nós vamos chegar na perfeição. E aí nós chegamos, por exemplo, num detalhe. Na 116 do Livro do Espírito diz: todos se tornaram perfeitos. Ali não tem nenhuma condicionante. O que seria uma condicionante? Poderia ser o seguinte: Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas se eu fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Isso seria um condicionante, seria? Ah, não, se fizer a vontade. Sim, mas não é condicionante, não, que nós vamos fazer, vamos. Por quê? A inteligência tem a função de acelerar o nosso processo. Para ter ideia sobre como ela funciona, nós nesse planeta aqui, André Luiz no livro, falei agora há pouco,
que ele escreveu, né? Acabei de citar ele agora, tão Mensageiro? Não, é o anterior que eu falei que da viagem nossa. Não, Evolução em 2 Mundos. O que acontece? Nesse livro aí, ele coloca o seguinte para nós: que nós, do vírus até o homem das cavernas, gastamos 15 milhões de séculos. E do homem das cavernas até esse estágio aqui, nós gastamos 200 mil anos. 200 mil anos. Só que nós, nesse estágio que nós estamos aqui, nós vencemos 2 etapas importantes para nós: o de mundo primitivo e o de mundo de provas. Então, como é que funciona isso? Ele não menciona nada sobre isso na Evolução em 2 Mundos, mas no livro Libertação nós temos a informação que dá para dividir essas datas. Aí por isso tem que ler bastante. É uma frasezinha à toa que eu digo em termos de informação. O ministro Flávio disse o seguinte: como humanidade nós estamos raciocinando, eu coloco aqui para nós, né? Como humanidade nós estamos raciocinando há 40 mil anos. 40 mil anos. E ele diz mais, não é isso? Eu acho que ele diz. Encarcerado ainda na lei de retorno, temos efetuado multiciclares e recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpe de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Isso aqui foi em 48, 49, 50 e continua hoje nos dias atuais. O mesmo comportamento, quer dizer, vem mais recursos e nós continuamos os mesmos, utilizando recursos para causar males maiores ainda. Agora, existe um detalhe: nós temos que ter cuidado assim, para não reclamar de nada. São 3 coisas que nós temos que aprender a lidar com ela: revolta, desespero e remorso. A revolta é não acreditar no poder divino, nem da direção que Jesus nos dá. Isso é revolta. E aí nós às vezes temos o hábito de dizer: como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Olha só, e as pessoas falam às vezes até revoltado. Onde é que está Deus que não vê isso? O que Deus vê e está impresso em nós é como nós reagimos nas facilidades e na dificuldade. É só isso, na relação com os nossos semelhantes. É só olhar o grande mandamento da lei. O grande mandamento da lei está lá assim: amarás a teu Deus e teu coração, todo o teu poder, todo o teu sentimento. E o segundo semelhante é isso: amar até o próximo como a ti mesmo. Prepara bem. Só que nós temos que inverter a ordem. Jesus, quando falar amar a Deus, é a última coisa que vamos fazer. É a última. Para entender por que é a última, é como entrar na escola já querendo ir para a faculdade. Pegar diploma na faculdade, entendeu? Tem que entrar no primário, aprender a ler e escrever. Começa por baixo. Então primeiro eu tenho que me amar. E eu invento a tabela dele. Jesus coloca sempre para ele falar do que eu tenho que alcançar, mas como eu tenho que começar. Então eu tenho que aprender a me amar. Se eu não me amar, não consigo amar ninguém. Falar aqui para os nossos irmãos de casa, tá irmão, que ninguém se preocupa com isso. Preocupa sim, mas quem tem emprego são vocês mesmos, somos nós mesmos. Então o que acontece? Eu me amo. Quando eu passo a me amar, eu passo a amar aquele que convive comigo e ele ainda não entendeu o que eu consegui compreender. Quando eu passo a amá-lo, eu já estou amando o Criador, porque o Criador não passou nossas peças de nós, é que precisamos dela, mas sabendo fazer. E sabendo fazer não é tão simples quanto parece. Exigência nunca pode até ser atendida, mas não é por aí. Não é por aí. Nós vamos um dia tratar sobre a prece aqui. Nesse aspecto aí, tem um minutinho mais. Então, nesse aspecto, a gente para acreditar. Nós vamos na 75 e lá diz para nós: o instinto existe sempre, mas o homem não quase sendo nos guia e quase vê com mais segurança que a razão. Nunca se transvia. Não transvia, ela vai direto para não levar. Quanto tempo? A inteligência tem a função de acelerar o processo. Nós estávamos falando dos estágios dos homens das cavernas até agora 200 mil anos, é isso? Só que, como a humanidade está raciocinando há 40 mil anos,
Por que 40 mil anos? Porque foi nesse período que chegaram os capelinhos para cá. Como eu já tinha desenvolvido a inteligência lá, não perde, vem para ela para cá. Ele vai aqui ocupar um corpo dos antropóides, mas ele não perde o que ele aprendeu lá. E aí vai ser muito mais rápido para nós e nos influenciar, inventar a roda, todas essas coisas aí, que leva muito tempo para chegar nesse nível. Ele nos traz esse conhecimento. E a partir do momento que eles usam a inteligência para nos guiar, nós aqui, ainda na barbarie, percebemos que é importante estar ligado com eles. E eles têm poder que nós não possuímos aqui, o que está no planeta. E né, aí nós falamos assim, se é 200 mil anos, tira 40 mil anos que nós estamos raciocinando, sobra quanto no primitivo? 160 mil. E o que é 160 mil? É um quarto do período que a inteligência não levou de um outro plano que está chegando agora na regeneração. Um quarto. Diminuiu 120 mil anos só realmente pela inteligência, mas para todos não. O próprio Emmanuel diz para nós no livro A Caminho da Luz, contrariando regra geral, muitos dos capelinhos vieram para cá, continuam na mesma situação que vieram de lá para cá. Então não é a inteligência que tem que ser usada, porque por nós. E aí nós temos que entender uma coisa: não confundir conhecimento com inteligência. Conhecimento é soma de informações que nós arquivamos nas nossas memórias. Inteligência é o uso que eu faço desse conhecimento, respeitando as leis que estão disciplinadas a nós. E sempre o seguinte: respeitar a todos e obedecer somente os superiores. Olha só, respeito a todos, obediência somente aos superiores. Isso é respeitar até as limitações que a pessoa tem. Nós, às vezes, não respeitamos as pessoas. E Kardec diz que conhecer a escala dos espíritos é, de certa forma, a chave da doutrina. Se eu estiver convivendo com o espírito inferior na minha relação de todo dia, e eu acho que ele não tem vontade de não fazer as coisas, e começo a criticá-lo, muito cuidado com isso, porque a lei é bem clara: mais será cobrado a quem mais foi dado. Nós, quando tivermos as oportunidades futuras, vamos começar a combinar os atributos nossos, porque tem que aprender a combinar. É nós que temos que nos educar. Falar só um pouquinho dos nossos impulsos. Nós temos 5 impulsos. Os 5 impulsos são instintivo, condicionamento, conveniência, racional e virtude. São 5. Como é que funciona os 5? O impulso instintivo é aquele, não sei se já aconteceu com alguém aqui, se às vezes está falando com a coisa, a pessoa te dá uma resposta atravessada, você solta o dedo em cima dele na hora. Depois que você fala o que você pensa, meu Deus, não precisa falar com essa pessoa, eu vou me complicar toda, né? Aí quer mudar tudo, explicar tudo, às vezes até uma pessoa que conhece, você não associou a presença daquela pessoa ali, você soltou a frase, e agora, como é que eu vou mudar isso aí? Aí você percebe que aquela pessoa ali olhando para você meio feio, eu falo assim que eu adoro ele, quer dizer, olha uma arrumada que a gente dá, aí você dá conveniência. É porque eu sempre falo assim com ele, mas quando eu falo nervosa, não é com a simpatia não, porque às vezes é o filho do meu patrão que eu estou falando, e eu sei que vai ter consequência não na empresa, eu não posso perder meu emprego agora, mas com essa pandemia, só essas coisas que nos levam a raciocinar. Então, no condicionamento, se eu leio aqui, está escrito, leio o Evangelho, está escrito, eu me condiciono a isso, então eu estou me condicionando na situação que me apresenta. Eu faço porque está escrito, não é porque está em mim. Eu tenho que ter isso. Mas chega um momento que veio o impulso da conveniência. O que é o impulso da conveniência? Eu faço as coisas para levar vantagem. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então eu preferi dar um pobre aqui que esse bilhete de cima. Não é assim funcionando. Quando eu faço com essa intenção, vem recompensa. Claro que vem recompensa. Mas se eu fizer de graça, sem exigir nada, vem 100%. Senão, se eu fizer esperar a recompensa, só vem 10%. A remuneração bem pequenininha. Mas eu fiz tanto lá embaixo. Não, filho. Tem gente reclamando por causa disso. Aí eu fiz porque achei. O Gotuso do livro Mensageiro, o Grande Eterno, ele estava revoltado conversando com o André Luiz, dizendo: André, eu dei uns contos de réis para reformar a igreja, o padre garantiu que Jesus me esperaria aqui, eu acreditei nele, e quando eu desencarnei, ele chegou lá e falando no meu corpo, lá encomendando meu corpo, disse: Jesus está esperando por ele. Não tinha ninguém esperando. Eu estava sofrendo, voltei a procurar explicação com ele, e comecei a perturbar ele muito tempo, até que a razão dele, eu estou sendo criança aqui. Vamos ver que infantilidade que eu tinha. Deu para entender? Então, muito cuidado com quem fala com as pessoas que não conhecem a doutrina, hein?
Não prometa nada se não sabe vai cumprir, que ele vai cobrar mais tarde. Que o Senhor nos abençoe.